Pode começar. Atividade 122, 123, 124. Notícia: o mundo está inundado de informações. Saímos de casa e na primeira banca com a qual cruzamos, deparamos-nos com os jornais do dia. Acessamos o celular para realizar uma pesquisa qualquer e surge um link para uma notícia que acaba de ser publicada. Chegamos à escola e um colega vem nos contar um fato ocorrido há pouco. Ainda que o avanço das tecnologias ligadas à comunicação nos permita imaginar que esse mar de informações surgiu recentemente. E isso não é verdade. O ser humano sempre teve necessidade de saber o que ocorre em seu entorno. Imagine como seria difícil nos protegermos de aventuras, riscos, se não existisse nenhuma forma de notícia, sequer aquelas que se divulgam pelo boca a boca. Talvez nossa espécie não tivesse se mantido viva até os dias atuais. Ou talvez nosso cotidiano não fosse como é hoje. Por mais exagerado que isso pareça, a notícia é de fato, um gênero fundamental para a nossa vida. Pense na seguinte situação: determinado agricultor sobrevive em virtude da sua plantação e não espera mais. Está para acontecer um grande período de chuvas na região de trabalho, o que afetará bastante a possibilidade de colheita. Por não saber disso, ele não fez nenhum tipo de reserva financeira que possa sustentá-lo enquanto não puder lucrar com seu trabalho. Será que uma notícia que o alerta-se com antecedência sobre a vinda de uma época chuvosa teria auxiliado esse agricultor de algum modo? É muito provável que sim. Notícias sobre o tempo podem ajudar um agricultor a se prevenir diante de eventos que prejudiquem a plantação e a colheita. Próximo. Posso começar, Pro? Pode. Peraí que eu vou pegar um fone para escutar melhor, tá? Rapidinho. Ô, professora, aqui ó, tá aparecendo um Museu Nacional que foi queimado. Sério? Uhum. Na Embaixo, página né? 21. Ah, é verdade. Aqui. Eu estava Pro, olhando aqui na que tela só depois que eu olhei aqui, ó. Luzia, né? Oi? Era aí que ficava o crânio da Luzia, né? Isso. Que Luzia? Eu acho que eu perdi essa. Era tipo, era um ser humano muito, 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 muito antigo. Importante. Talvez um dos primeiros. Uhum. Ah, eu acho que eu esqueci. É. Eu acho não, tenho certeza. Foi Mas o é muito fóssil. importante, hein? Foi o fóssil mais antigo encontrado, né? De um Talvez ser humano, né, Pro? era. Isso, Talvez aqui ela. na América do Sul. Ah, Gente, vamos lá para a leitura. A gente tá, tipo, em português, a gente falando de história. Né, Pro? Acho que valeu, Ô, professora, às vezes história junta com matemática, matemática junta com português. Uhum. O livro do Coque faz isso. Lembra que eu tinha falado para vocês? Faz a interação entre as matérias, a ligação. Sim. Mas é, Pro? Vai no...
O ato em notícias pode ocorrer de diversos modos. De um deles é conversar comum. Muitas vezes não não damos conta, não damos conta, mas costumamos até mesmo a nos diálogos mais banais. Transmitido é um receber informações, seja elas úteis ou não. No entanto, quando se refere ao universo jornalístico, a notícia tem configurações próprias, além de uma estrutura típica. Ela apresenta linguagem específica e divulga-se por determinados meios. A seguir é reproduzida uma notícia de 2018 publicada na internet em um jornal destinado a crianças jovens. O jornal impresso é um dos meios de produção de uma notícia. Museu Nacional, o mais antigo do país, pega fogo no Rio. Um incêndio destruiu o Museu Nacional do Rio de Janeiro neste domingo, tendo completamente 200 anos em junho. Essa é a instituição científica e o museu mais antigo do país. O fogo foi controlado. O perigo continua em pé. Não houve vítimas, mas apenas 62 itens dos mais de 20 milhões que compunham o acervo. Peraí, rapidinho. Teriam resistido ao fogo. A causa do incêndio está sendo investigada pela Polícia Federal. Incêndio atinge o Museu Nacional do Rio de Janeiro na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, na zona norte do Rio. Próximo. Gustavo? Peraí, cara, que ele travou. Acho que o viagem tá ruim. Ah, não tinha visto. Não é Isabela? Não, é você. Você não ia ler? Vou. Vou ler a página 23. Vocês estão em que página? Tava tudo preto até. Ah, você vai estar na Se não quiser ler, eu leio pra você. A Isabela que vai ler a 22, não vai? Vai ler você, Bela? Gente, quer ler? Não, pode ler. Tá, vou ler. Então deixa eu ler. História. Um edifício de grande importância histórica foi fundado em 1818 pelo português Dom João VI, que na época tinha o título de imperador do Brasil. Ô, prof, é sexto ou é quarto? E aí, gente? Acho que é sexto, porque Sexto. quarto é o I na frente e V depois. Isso. E, Ô, Gustavo, prof, vocês não aprendi essas somos nós coisas. dois, né, Gustavo? Porque o resto finge que não prof. tá. É que eu aprendi essas coisas, eu aprendi na escola, eu aprendi assistindo Star Wars também, porque os episódios é tudo assim. Olha que maravilha, assim que eu gosto. Fotografia do Palácio de São Cristóvão em 1862. Funcionou como Palácio Imperial Brasileiro, sendo a casa de família real portuguesa. Lá viveram Dom Pedro II, o último imperador do país, e seus filhos, incluindo a princesa Isabel.
Ô, Pro, e eu, é quarto ou é sexto? Aí todo mundo, cri, cri, Eu ia aí, gente, para ver se tem alguém prestando atenção. Só nós dois aqui interagindo, né, Gu? O resto fingindo que não em existe. 1822, ali foi O que o assinada Gustavo a perguntou, Pro? independência do Olha aí. Brasil. Já se entregou que Não, não é que eu estava usando fui esse beber lá. água. Já Beber vi água. Já vi que nem, né, Pro? É. O que aconteceu? Em 1822, ali foi assassinada a independência do Brasil, entre 1890 e 1891. O palácio foi sede da primeira Assembleia Constituinte da República que marcou o fim do Império do país. Ô, Pro, sabe como que eu aprendo essas coisas de história, assim? Esses negócios dos números romanos eu aprendi assistindo Star Wars. E as histórias da história do Brasil, eu aprendi assistindo aquela novela lá, Novo Mundo. Ah, sim. Acabou sexta. Sim. Obras. O fogo levou embora peças importantes do fóssil humano mais antigo das Américas, de aproximadamente 11.500 anos, e chamado de Luzia. Viu, Cauã? Estava entre elas. Não O é? primeiro fóssil de dinossauro de grande porte montado no Brasil também. Ô, Pro, nesses lugares é osso de dinossauro de verdade? Sim, os historiadores ficam muitos anos, gente, se dedicando a isso. Até eles conseguirem montar todo o bichinho. Às vezes faltam alguns ossinhos. Oi. Você lembra qual é o nome do museu que a gente foi? Que tinha lá os pinguins, tinha um monte de... Então, Você lembra? tem muito passeio que eu não vou, gente. Oi? É o catavento. Catavento? O catavento não tem pinguim? Museu Catavento, Cauã. Não era, não. Gente, continua a leitura. Continua a leitura. Não sei. Outras perdas foram a primeira coleção de muitas egípcias da América Latina e traz de indígenas com centenas de anos, além de peças de áreas da ciência como geologia, paleontologia e arqueologia. Ô, Pra, depois que eu terminar de ler, posso contar uma história para você do museu que eu já fui? Pode. Tá. Dos 20 milhões de itens, a estimativa é que 62 tenham restado, por serem resistentes em alta temperatura. São os meteoritos, pedaços de asteroides ou cometas que caíram na Terra depois de atravessar sua atmosfera e resistir a muito calor. O mais famoso é o Bendigo, que pesa mais de 5 toneladas e que é o maior encontrado no país. Pro 5 toneladas é 5.000 quilos, né? É bem gordinho, né? É. Acho que ele comeu muita bem coxinha pesadinho. e brigadeiro. Comeu muita coxinha e brigadeiro. Ele foi achado no sertão da Bahia no século... Calma aí. Não fala. Tá bom. No século XVIII. Muito bem. Desde 1946, o museu ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, é usado para os estudos por pesquisadores de diversas áreas do conhecimento. Além disso, de 5.000 a 10.000 pessoas costumavam ir ao local todos os meses. Meteorito Bendigo, descoberto na Bahia em 1784. Sem dinheiro. Desde 2016, o Museu Nacional recebia menos dinheiro do que era necessário para sua manutenção. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, reservou 21 milhões de reais para a prevenção
de incêndio no local. Vixe, pro, é grana preta, hein? Uhum. Mas as obras necessárias não foram feitas antes da instituição pegasse fogo. Essa notícia representa bem o que é típico desse gênero. Primeiramente, ela contém um título curto e objetivo. Museu Nacional, o mais antigo do país, pega fogo no Rio. Nossa, bro! Agora, se ler assim, se ler sem saber que é Rio de Janeiro, parece que eles falam que tá pegando fogo dentro do rio. Ele resume de modo eficaz o acontecimento a ser relatado. Depois do título, uma fotografia qual ilustra aquilo que o título afirma: o grande museu pegando fogo. Outras fotos são mostradas ao longo da notícia. Nesse gênero, as imagens servem para aproximar o leitor do que está sendo noticiado. Quando se visualiza o que é descrito por palavras, o impacto da leitura é maior. Logo no primeiro parágrafo da notícia encontra-se as informações mais básicas divulgadas por ela. O que aconteceu? Um incêndio destruiu o Museu Nacional. Onde? No Rio de Janeiro. E quando? No domingo. O desenvolvimento das informações, contendo mais detalhe, ocorre nos demais parágrafos. Volta-se o tempo para contar a história do museu, incluindo-se nisto sua fundação e os fatos mais marcantes ocorridos nele. A listagem de algumas obras mais valiosas que se perderam com o fogo e os problemas em relação às verbas pelos quais passava a instituição. Esse desenvolvimento é dividido pelas partes história, obras e sem dinheiro. Tudo o que é apresentado contribui para o leitor compreender a gravidade do assunto da notícia. Muito bem. Ô, Agora, prof, oi. eu posso contar a história do que aconteceu Pode. do museu? Pode. Eu fui no Museu da Imigração, Certo. certo? Aí, lá no Museu da Imigração, tem uma parede, tem um monte de lugar. Tem as camas dos imigrantes, tem Sim. uns aparelhos. Tinha um alicate desse tamanho que eles tiravam os dentes antigamente. Aí, tinha uma parte que era uma parede, um corredor gigante, assim. Não sei se você já viu, mas é uma parede de madeira gigante, um corredor. Aí tá escrito todos os sobrenomes de imigrante, né? Aí eu fui ver se tinha Taniguchi, né, lá. Aí eu fui ver se tinha, procurei. Eu andei o corredor inteiro olhando cada nome. Eu não achei, eu até me perdi da escola, que a escola tava no outro corredor e eu ainda tava lá, assim, olhando os nomes, olhando. Aí, foi mó engraçado. Eu fiquei olhando. Quando eu olho pro lado, a escola tá lá no final do corredor. Meu Jesus Cristo, vou ir correndo pra lá. E não achou? Gu, que imigrante era da sua família? Meu bisavô. Aquele que sobreviveu ao tsunami? Não. Quem sobreviveu ao tsunami na sua Mas, família? meu O avô. professor é muito trouxa. Porque eu tenho eu tô com um cravo na testa, né? Aí eu falei pra minha mãe, eu não tenho a música o cravo do carroça. Aí eu falei, mas tem que eu falei o cravo, o carroça. Aí minha mãe começou a rir, professor. A minha mãe, ela insiste em tirar um cravo da minha orelha. Teve um dia que ela tirou e minha orelha ficou vermelha. O Pro, não deixa minha mãe tirar espinha, cravo não deixa ela tirar nada. Porque eu sei que não vai doer. Porque... Pro, sabia que eu tenho... Dentro ou fora? Ô, Pro, eu tenho sobrenome do meu bisavô e o meu irmão tem o nome dele. Eu e meu irmão tem 2 nomes. O dele é o Miguel e o meu é o Gustavo. O meu é Yudi e dele é Tomiyoshi. Aí o meu bisavô chamava Tomiyoshi Taniguchi. Só isso, Pro. Só o nome dele é Tomiyoshi Taniguchi. Entendi. Ô, Pro, eu só penso na abreviação do nome. A abreviação do nome seria TT.
TT. É, porque é texto, eu acho texto Taniguchi, TT. Ah, faz sentido. Gente, eu vou O dar meu 15 minutinhos para vocês fazerem da GYPA. 24 a 27. E eu vou escrever Ô, aqui professora, na tela as coisas que eu quero, já já eu explico para vocês. Pode começar a fazer. então, quando a gente acabar, eu posso falar a um que eu coloquei? Sim. Ô, Pro, o que que é PDF? Depois eu explico. Agora vocês vão fazer da 24 a 27. Tá bom. Ô, Pro, depois da aula, eles já vão poder entrar no coisa que eu já fiz. Tá. Ô, Pro. Pro. Oi, meu Deus, que eu não consigo escrever, gente. Fala. Sexta-feira a senhora ficou brava? Sexta-feira? O que teve sexta-feira? É que Não você sei. trancou o microfone Não, ela de só todo fechou o mundo. microfone de todo mundo e não quis abrir. Aí a gente teve que ficar escrevendo no papel pra ver se ela abria. É, ficava protesto. Só isso. Não ficou brava, não. Protesto. E tá dando. Ô, Pro, não, eu vou pôr um... Fecha o microfone, eu tô tentando ler, cara. Ai, tá bom, Cauã. É rápido. Eu vou pôr um título mais dramático.
Gente, eu só vou falar com vocês depois. Eu estou escrevendo. Não adianta fazer malabares, cambalhota, nada. Quem já terminou, vai copiando tudo que eu coloquei aqui na tela, de lição de casa de amanhã e o trabalho para quinta-feira. Que eu vou explicar depois que o Zoom fechar e a gente voltar. E aí a gente corrige e eu explico. Printa a tela, tira foto, copia. Só vou abrir o microfone depois. Senão vocês ficam conversando e quem precisa ler para se concentrar não consegue. Sempre tem alguém com assunto paralelo.
Pode falar o Cauã. Professor, eu já acabei, tá bom? Tá. Pode falar a Júlia. Professora, pode ser qualquer história, até história em quadrinhos? Depois eu explico, tá bom? Quando a gente voltar à próxima aula do Zoom. Pode falar, Nonô. Quero Tá falar com- nada não, pro. Não, mas tá com a mão levantada, mulher. Fala, Isa. Ih, o som da Isa não ativa de jeito nenhum. Travou. Oi, Oi. ô, Pro, Oi. na 27, na 7, eu pus uma bem fraca, eu não pus uma nossa, eu pus Museu Nacional Fica em Chamas, só isso que eu pus. A gente vai clicar no link e vai voltar. Então, eu falo sobre o que eu coloquei aqui na lousa aqui para vocês e a gente corrige a lição, tá bom?